Olá, meu nome é Caroline, sou aluna do terceiro E da Escola Fernando Peixoto. Nesse vídeo eu vou falar sobre capitalismo e socialismo e as suas diferenças. E também explicar sobre a evolução de cada um, o surgimento e a história deles e os países também que adotam essas ideologias que hoje em dia está presente. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na organização da economia através do mercado. Nesse regime, as decisões sobre o investimento, produção e distribuição são determinadas em grande parte pela iniciativa privada e pela busca do lucro. Esse sistema valoriza a liberdade individual, a concorrência e a acumulação de capital como motores do desenvolvimento econômico. O capitalismo começou a se desenvolver de forma mais estruturada a partir do final da Idade Média, com o declínio do feudalismo. O surgimento das cidades, o aumento do comércio e a expansão marítima, especialmente durante o Renascimento, impulsionaram uma nova forma de organização econômica, e assim foi gerado o capitalismo. Vamos falar sobre os pontos positivos do capitalismo. 1. Mão de obra. A classe trabalhadora fornece sua força em troca de dinheiro. 2. Crescimento. Ajuda a economia a crescer e gerar empregos. 3. Liberdade de escolha. Oferece várias opções de produtos e serviços. 4. Eficiência. Produz o que as pessoas mais precisam. 5. Avanços tecnológicos. Incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias. Pontos negativos do capitalismo. Desigualdade. Aumenta a distância entre ricos e pobres. 2. Foco no lucro. Coloca o dinheiro acima do bem-estar social. 3. Desemprego. Máquinas substituem pessoas no trabalho. 4. Acesso desigual. Nem todos conseguem pagar por saúde e educação de qualidade. 5. Crises. Pode causar instabilidades na economia. Países com regime capitalista. Estados Unidos, quando adotou o capitalismo desde a sua independência em 1776, com o liberalismo econômico como base, é um dos símbolos do capitalismo moderno, com forte ênfase no livre mercado e na iniciativa privada. Reino Unido, quando adotou o capitalismo final dos séculos entre 1700 e 1800, com a Revolução Industrial, foi o berço do capitalismo moderno, influenciado pelas ideias de Adam Smith. Publicou A Riqueza das Nações em 1776. A Alemanha adotou o capitalismo unificação em 1871. Marcou o início de políticas capitalistas intensificadas após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental foi um símbolo do capitalismo social, misturando economia de mercado com proteção social. O Japão adotou o capitalismo no início do período Meiji, em 1868. O Japão passou por uma rápida industrialização e adotou o capitalismo com forte controle estadual inicialmente. A Coreia do Sul adotou o capitalismo após a Guerra da Coreia, em 1953, com a ajuda dos Estados Unidos. Do país pobre pós-guerra, se tornou uma potência capitalista, com a economia do mercado orientada à exportação. O Brasil adotou o capitalismo desde a República Velha, em 1889, mas com consolidação a partir da década de 1930. O Brasil sempre teve uma economia baseada no setor privado, mas com intervenções estatais significativas em várias fases. A Austrália adotou o capitalismo desde a colonização britânica. No final do século, entre 1700 a 1800, surgiu com o modelo britânico com economia
de mercado e propriedade privada. A Chile adotou o capitalismo reformas profundas após o golpe de 1973, com o regime de Pinochet influenciando os Chicago Boys, um dos primeiros países da América Latina a implementar políticas neoliberais. Na minha opinião, o socialismo é falho por um simples motivo. Nesse governo é necessário que seu líder seja uma pessoa que pense no povo. E por lógica e experiência nunca aconteceu, como nós podemos ver nos países socialistas atuais, como Cuba e China. O socialismo é um sistema econômico e político que propõe a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, buscando uma distribuição mais igualitária dos recursos e a redução das desigualdades sociais. Diferentemente do capitalismo, o socialismo enfatiza a cooperação, solidariedade e centralização do planejamento econômico para atender às necessidades da população. Socialismo utópico. Pensadores como Henry de Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen idealizaram a sociedade baseada na cooperação, harmonia e na partilha dos frutos do trabalho, buscando superar os problemas do capitalismo sem necessidade de recorrer à revolução. Socialismo científico. Com Karl Marx e Friedrich Engels, a proposta ganhou contornos revolucionários a uma análise crítica e sistemática do capitalismo, defendendo que a luta de classes levaria a uma derrubada do sistema e à construção de uma sociedade sem propriedade privada dos meios de produção. Redução das desigualdades. Propõe a redistribuição de renda e a oferta de serviços públicos universais, como saúde, educação, previdência, promovendo uma sociedade com menor disparidade entre ricos e pobres. Valorização do bem-estar social. Ao colocar o bem-estar coletivo acima dos interesses individuais, o socialismo defende políticas que garantam o acesso de todos os cidadãos a condições dignas de vida e a direito básico. Planejamento econômico. Em teoria, a economia planejada pode direcionar recursos de forma estratégica para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, evitando crises cíclicas e instabilidade comuns em sistemas puramente capitalistas. Foco na justiça social. Ao priorizar a coletividade, o socialismo busca criar uma sociedade mais justa, onde os frutos do trabalho sejam distribuídos de maneira equitativa. Burocracia e rigidez. Sistemas de gestão estatal podem se tornar excessivamente burocráticos, dificultando a tomada de decisões rápidas e a adaptação a mudanças econômicas e tecnológicas. Risco de autoritarismo. Em alguns casos históricos, regimes que se proclamavam socialistas concentraram poder nas mãos de um partido ou líder, limitando liberdades individuais e a pluralidade política. Desestímulo à iniciativa privada. A restrição ou eliminação da propriedade privada pode reduzir os incentivos para o empreendedorismo, afetando a criatividade e a eficiência econômica. Países que adotam ou adotaram regimes socialistas e os motivos. Regimes socialistas históricos. União Soviética. Após a Revolução de 1917, o país estabeleceu um modelo de socialismo baseado na centralização do poder e na economia planificada, como resposta às desigualdades e injustiças percebidas sob o capitalismo czarista. Cuba. Desde a Revolução de 1959, Cuba implementou um sistema socialista, com foco na saúde, educação e igualdade social, reagindo a condições de desigualdade e à influência de modelos econômicos externos. Modelos socialistas contemporâneos. China, embora tenha adotado reformas econômicas que incorporaram elementos de mercado, o Partido Comunista Chinês mantém a ideologia socialista como base no regime, justificando as medidas pela necessidade de estabilidade social e desenvolvimento nacional. Vietnã e Coreia do Norte. Ambos seguem regimes com características socialistas, enfatizando o controle estatal e a centralização da economia como meio de garantir o desenvolvimento e a soberania nacional. Social-democracia, modelos inspirados no socialismo. Em diversos países,
da Europa, como Suécia, Dinamarca e Noruega, encontram-se sistemas de bem-estar robustos e a política de redistribuição de renda, que, embora operem dentro de economias de mercado, refletem princípios socialistas de equidade e justiça social. Esses modelos foram adotados em resposta à busca por sociedade mais igualitária e o desejo de minimizar os impactos negativos do capitalismo desenfreado. Bom, sou a favor do socialismo porque ele prioriza a coletividade, garante direitos básicos como saúde, educação, moradia e trabalho digno para todos, e busca uma distribuição mais justa da riqueza. A lógica socialista entende que ninguém deveria viver na miséria, enquanto poucos acumulam excessos. E o socialismo é um modelo que coloca a vida humana acima do lucro, diferentemente do capitalismo, em que ele coloca o lucro acima das vidas humanas. E também, o porquê eu sou contra o capitalismo é porque ele se sustenta na exploração. O lucro só existe porque alguém está sendo mal pago ou explorado. Ele incentiva a desigualdade e também ele coloca o lucro acima das pessoas e destrói o meio ambiente, o que é algo insustentável num planeta com recursos limitados.